Olá, como vocês estão? Vamos lá para mais um devocional? Eu já estou aqui, ó, com o meu cafezinho. Pega seu café, sua Bíblia, seu caderno e vamos lá meditar, refletir sobre a palavra de Deus para esta semana. A palavra de Deus nesta semana, ela está lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos falar do nosso pai da fé, Abraão, né? E que história tremenda. Mas eu quero contextualizar algumas coisas para você, porque muitas vezes nós vemos essa palavra pregada de uma forma romantizada, né? E é uma palavra cheia de promessa de Deus, uma palavra profética que Abraão recebeu vindo do próprio Deus. E nós precisamos entender quais são as formas, né, de palavras proféticas que chegam na nossa vida. E Abraão, ele nos ensina muito sobre isso, né? Sobre viver sobre palavras proféticas, né? Sobre promessas do Senhor. Amém? Então, se você chegou aqui pelo canal do YouTube, nós temos um grupo do WhatsApp, Devocionais. E se você veio pelo Devocionais, nós temos um canal no YouTube onde é colocado todos os vídeos durante a semana, tá bom? A palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 12, começa assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da terra da sua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ali ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Aqui tem muitas coisas, né? A primeira vez que Deus faz a promessa a Abraão de que Deus iria fazer dele uma grande nação. E também aqui foi onde Abraão construiu o primeiro altar, né, ao Senhor. Então nós precisamos entender algumas coisas, porque muitas vezes nós ouvimos essa palavra meio romantizada, às vezes parece até coisa de louco, né? Sai da sua terra, da terra da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, estava acontecendo aqui. Abraão é filho de Terá. E Terá, ele era idólatra, fazedor de santos. E Terá, ele tinha um filho com o nome de Arã. Esse filho morre. Então Terá sai dessa terra onde ele vivia, que era chamada de
E viveu, terá 75 anos e gerou Abraão. E ele sai da terra de Ur, né? Dos caldeus. E vai em direção a Canaã também. Mas ele não tinha uma promessa de Deus para ir para lá. Eles eram peregrinos. Mas quando ele chega, e Terá morre, e ele vai para uma cidade que é o meio do caminho, a gente entende, que também se chama Harã, uma cidade com o mesmo nome do seu filho que morreu. E vocês entendem que não é algo natural um filho morrer antes do pai. Mas essa era a história de Terá, pai de Abraão. Ele perdeu seu filho. Então, quando ele chegou nessa cidade de Harã, a gente pode entender que para ele fez muito sentido ali, né? Mas para Abraão não fazia sentido. E ele foi ficando ali. E até que ele morreu. Terá morreu nessa cidade de Harã. Sabe, eu entendo aqui que algumas perdas na nossa vida faz com que a gente também morra. Sabe, o filho dele tinha morrido e ele também morreu nessa cidade. Essa cidade que lembrava ele, né, desse passado de dor. Então, muitas vezes os passados de dores faz com que a gente morra. Mas Deus não queria isso para Abraão. Então Deus vem com uma promessa, mas com uma promessa condicionante. Por quê? Porque Deus diz: sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrar. E você será uma bênção. Farei de você uma grande nação. Então era uma palavra condicionada a uma obediência. E Deus ainda disse assim, ó, tu serás uma bênção e eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, você entende que tem maldições que vêm de Deus pela desobediência ou pela afronta, né? Mas Deus é misericordioso e hoje nós vivemos num tempo da graça. Então, por isso que muitas coisas não nos sobrevêm dessa forma, porque Deus é misericordioso, Ele está esperando a gente se redimir, esperando a gente alinhar, esperando a gente recalcular a rota, alinhar as velas, né? Voltar para o propósito, obedecer, ir para o lugar que Ele manda, fazer o que Ele pede. Então, condicionado. Abraão tinha uma promessa condicionada a uma obediência. Vá para a terra. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa palavra hoje é que não era porque essa parentela era má. Mas Deus queria tirar Abraão dessa terra de idolatria, né? E queria dar para ele uma nova semente. Abraão, né? Quando a gente vê lá Jesus fala que Jesus, né? Ele veio dessa descendência, né? Então, é o nosso pai da fé, Abraão. Ele não só nos ensina com a sua história, mas ele também nos deixou uma semente. Essa semente das gerações, das nações, que até hoje tem essa semente. Então, Deus precisava limpar essa semente. Todo o propósito de Deus, até o final da Bíblia, é sempre limpar as gerações. É sempre propósito, é sempre geracional, é sempre sobre futuro, sobre o amanhã. Então, não é sobre Abraão. É sobre a promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Quando Abraão obedeceu, ele levou com ele Ló. Ló era filho do seu irmão Harã, que havia morrido. Então imagine, ele tinha morrido, o pai tinha morrido, o avô tinha morrido. E Abraão levou ele, foi junto, natural. Viviam juntos, foi junto.
mas Deus não tinha dito para Abraão levar Ló. Entenda que existem coisas que Deus não nos diz para fazer, mas tem coisas que Deus também não nos diz para não fazer. Mas quando você ouve Deus falar para Abraão, sai da terra da sua parentela, o que você entende? Que não era para ficar junto de parentela. E Ló era parentela. Tinha esse parentesco com Abraão. Era sobrinho. Parentela não é família, né? Não é que a família é ruim, não é que a família é má. Mas nós temos que entender quem vai conosco. A palavra de Deus diz, deixa teu pai e sua mãe e uniciar a sua esposa. Não porque seu pai e sua mãe são maus, né? Mas porque você vai construir uma nova família. Senão você não sai da sua perspectiva de filho para ser pai, da sua perspectiva de filha para ser mãe. Então precisa mudar uma perspectiva. Abraão precisava olhar para ele tinha um grande milagre para acontecer na vida dele, um processo muito grande que ele iria viver. Muitas vezes em processos que você vai viver, não cabe a algumas pessoas, porque essas pessoas morreriam. E aconteceu muitas coisas na vida de Ló, né? Porque Ló, ele também era próspero, mas Ló tinha uma visão diferente, não era gente, era prosperidade. Contanto que quando eles se separaram, né? Abraão olhou, se você for continuar lendo aqui, Deus disse, né? Para Abraão, daí para ele deixar Ló. E aí ele disse, ó, Ló, para onde você quer ir? Para lá ou para lá? Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. E ele olhou o quê? Olhou um lugar grande, um lugar que aparentemente era próximo, que era Sodoma. Então, ele olhou para aquele lugar, eu vou para lá. Abraão vai se ferrar, né? Vai ser o pobretão da família, vai perder tudo. Ele que vai lá para as Campinas, lá que não tem nada. Mas eu vou para lá. Só que deu errado, porque era uma cidade muito contaminada de prostituição, uma cidade que Deus destruiu, né? Ele teve que sair fugido. Mas Abraão não. Abraão foi para um lugar que aparentemente, aos olhos naturais, não ia ter prosperidade. Mas ele tinha uma promessa. E a promessa é que sustenta a prosperidade, não a prosperidade que sustenta a promessa. Você entende? Abraão podia ir para qualquer lugar que tinha uma promessa. E dele já tinha um lugar específico. A única coisa, que ele precisava é continuar obedecendo a Deus. Continuar seguindo o caminho conforme Deus dizia a ele. Então, quando ele chegou ali numa certa região, né? Ele montou um altar para o Senhor, foi seu primeiro altar, né? Então, porque Deus disse, ó, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E Deus fala para Abraão, eu vou te dar aqui, ó, tá vendo, Abraão? Ele fala, Abraão, lá fora, tá vendo as estrelas do céu? Deus cuidava de Abraão, Deus trazia esperança quando ele estava desanimado, Deus relembrava das promessas, né? Se você for ver lá em alguns lugares, eu anotei aqui, ó, a primeira promessa foi aqui, né? Gênesis 12, no capítulo 7. Depois, Gênesis 13, no verso 16, né? Deus, vamos ler. Então, Ló escolheu. Ora, eram maus os varões do Sodoma e grandes pecadores. 16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então, é a segunda vez que Deus fala da promessa para Abraão, né? Gênesis 13, no capítulo 16. Olha que tremendo.
Depois lá em Gênesis 15, no verso 4. Vamos ver. Ele fala de novo, ó. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Olha que tremendo. Abraão, Deus fez a promessa de que ia dar uma geração para ele, mas Abraão já era de idade e Sara já era estéril, porque Sara já era de idade também. Então, ele olhou para a situação e falou: provavelmente o filho do meu escravo aqui, né? Porque podia fazer isso, ele se tornar filho do patrão. Mas Deus disse: não, Abraão, é do ventre de Sara. Você entende que promessa não combina com a geografia, não combina com a situação, não combina com a perspectiva. Promessa não combina com aquilo que a gente vê. Promessa é algo que está guardado no coração de Deus. Ela vai acontecer no tempo mais propício, no tempo que Deus escolheu. Eu acho tão tremendo essa questão de promessas e o tempo de Deus, porque eu me lembro muito de Ana, porque Ana queria muito filho, né? A Bíblia diz que ela chorava e Penina incomodava ela, né? Engravidava um filho atrás do outro, gerava, né? Se você for olhar a perspectiva, Ana era amaldiçoada e Penina abençoada, mas não era isso, era o tempo. Deus precisava de um profeta para aquele tempo, porque todas as vezes que um rei estava em desobediência, um reinado estava corrompido, Deus levantava um profeta. Então, no tempo em que Samuel foi gerado, no tempo em que Samuel nasceu, era o tempo que era para nascer. Era o tempo que Deus precisava de um profeta. O tempo certo, ele cresceu, né? Samuel foi quem ungiu Davi. Precisava ter um coração em Deus, porque precisava ter um coração que ouvia Deus e obedecia. Precisava ser um homem que não olhava como os homens, porque Davi era um improvável, né, daquela família. Então, você viu como Deus faz maravilhosamente bem no tempo dele? Ana queria muito um filho, mas ela precisava gerar no tempo certo, para Samuel crescer no tempo certo. Oh, Jesus, se tornar profeta no tempo certo. Aleluia. Então não eram circunstâncias. E tremendo que Samuel, ele foi preparado a profeta por Eli, aquele mesmo que julgou Ana lá no templo, aquele mesmo que os filhos estavam corrompidos. Então muitas vezes nós olhamos com a nossa perspectiva humana e tudo tem que estar muito perfeito e tudo tem que estar muito certinho. Eu sempre falo que nem tudo que está muito certinho aparentemente está certinho. Pode estar certinho para a terra, pode estar certinho para os homens, mas não está certinho para Deus. Porque Deus, ele pega situações que você olha, Deus, ele só vem no impossível. Ele não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. Ana era estéril, ela não podia fazer nada. Sara era estéril, não podia fazer nada. Abraão não podia fazer nada pela esposa dele, para ela gerar. Deus só vem naquilo que a gente não pode mais fazer nada. Em situações que a minha mão, a minha inteligência humana, a minha sabedoria humana não pode fazer nada. Mas é só a mão de Deus para fazer. Sabe? Então, se a situação na sua casa, na sua vida, aí, pessoal, na sua família, tá difícil, tá ficando difícil, tá piorando, calma. Tá chegando na promessa. Se tudo tá piorando, tá chegando na promessa. Tá chegando no tempo em que Deus precisa. É isso, matéria-prima de Deus é isso, é o impossível. Eu vou repetir isso para você. A matéria-prima para Deus agir é o impossível. É quando ninguém mais pode fazer nada.
É quando suas mãos não podem trabalhar para fazer. É quando o seu intelecto não pode alcançar essa ideia. É quando você não acredita mais. É quando você olha e fala, não, olha, isso aqui já passou, já era, não dá mais. Já tentei várias vezes dessa forma, não dá mesmo, né? Então, acredite que essa é a matéria-prima de Deus. Então, Abraão, ele tinha essa promessa. E ele caminhou em direção a essa promessa. Sabe, mas teve um tempo, eu vou ficar só no capítulo 12, mesmo que eu não tenha lido inteiro, mas ali no verso, do verso 10 até o verso 20, tá contando ali como Abraão teve um tempo de desespero. Então ele, mesmo com a promessa, mesmo Deus animando ele teve um tempo em que teve fome ali, teve dificuldade. E o que ele fez? Ele foi lá no Egito, porque no Egito tinha comida. Então ele foi lá no Egito. Só que Deus não falou para ele. Quando Deus fala, você vai, né? José virou governador no Egito. Moisés cresceu no Egito, educado no Egito, vai ser um grande líder. Mas quando não é para ir, não é para ir. E Abraão não era para ir, Deus não falou para ele, e ele foi. Então o que aconteceu? Sua esposa era muito bonita, diz a Bíblia, e se ele chegasse lá com uma esposa bonita, no Egito funcionava assim, eles poderiam, Abraão, e pegar Sara para eles. Só que daí ele mentiu, ele disse que ela era sua irmã, e ela era mesmo meio irmã, né? Mas daí ele mentiu, para quê? Para ele não ser morto. E aí quando o rei lá do Egito, o faraó, descobriu, era maldição se ele se deitasse com a esposa do outro. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Muitas vezes até seu inimigo tem temor de Deus de não se deitar com a mulher do outro, para não vir maldição para sua casa. E muitas vezes o Filho de Deus não está fazendo isso. Então, Deus avisou a ele lá, e ele, opa, peraí, o que esse cara aqui tá fazendo, né? Tô contextualizando para ti. Trazendo maldição para minha terra, some daqui, né? Falou para Abraão, mandou ele embora, pegar a mulher dele, as coisas dele e ir embora. Então, às vezes, a gente tem esse desespero. Bate esse desespero em que a gente quer fazer com as nossas mãos. Dificuldade, fome, complicação financeira, né? Às vezes você está desesperado querendo ser feliz, você coloca as suas mãos e quer fazer do jeito que Deus não falou que era para fazer. Então eu quero que você entenda hoje. Quando Deus não falar que não é para fazer, não faça. Quando Deus dizer algo que é para fazer e não acrescentar mais nada nisso, não acrescente. Não faça aquilo que Deus não falou que era para fazer ou não fazer. Tem coisas que Deus não vai falar para você, ó, faz assim, não faça assim. Não, ele só não vai falar. Não faça nada. Faz aquilo. E é difícil. É difícil para o ser humano. É difícil você só caminhar no seu ordinário. É difícil você só ser um bom cristão no seu dia a dia. Você quer mais, você quer colocar coisas, você quer acrescentar. E muitas vezes a vida que Deus... meu Jesus! A vida que Deus preparou para você é só ser um bom cristão e alcançar o céu. E aí? Você vai ficar enchendo de coisas. Ai, que maravilha que é só poder ser um bom cristão. Não precisa ser visto, não precisa, né, exposição, só ficar dentro da sua casa, cuidar da sua família, ser um bom cristão, trabalhar. É maravilhoso. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. E aquele tempo ali de Abraão era de um preparo. E também existe essa questão, que às vezes é só um tempo de preparo. E o tempo de preparo, muitas vezes, você não vai fazer muita coisa.
Você está sendo preparado no seu ordinário, no seu dia a dia, no seu coração, né? Aí é aquele tempo assim, só vem dificuldade para moldar seu coração. Só vem escassez para mudar seu coração. Só vem problema para você resolver. Para quê? Para moldar seu coração. É um tempo de preparo. Parece que só tá vindo confusão, parece que tá tudo errado. Meu Deus, cadê a promessa? Só tá piorando. É tempo de preparação. Deus está sondando seu coração para ver como que você vai ficar. Como que você é na abundância e na escassez. É interessante que se você observar, Deus, algumas situações prepara algumas pessoas na escassez, aí ele vai colocando gotinhas a mais, assim, algumas coisas, alguma prosperidade. Ali ele tá sondando seu coração. Vamos ver, peraí, vamos ver como é que vai ser. A mesma coisa com relação à autoridade, né? Deus te esconde, te leva pro deserto, ele vai te medindo, ele te dá um pouquinho de autoridade aqui. Opa, vamos ver como que vai se comportar, para você sentir, você ser moldado, sabe? Você tá sendo ali, ó, o tempo todo, constantemente observado por Deus. Eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas mentem para os outros, enganam, faz isso, faz aquilo. Mas já olhou para o céu? De Deus a gente não esconde. Pode estar, ó, mais alto da montanha, nas profundezas do mar, como diz o Salmo. Deus vai estar lá. De Deus a gente não esconde. Então, assim, tudo que você plantou, você vai colher. Porque Deus viu, não porque o outro viu. Eu consegui enganar aqui bem certinho. Ninguém viu nada. Mas Deus viu. Às vezes você tá lá, você fala assim, poxa vida, fiz tudo tão certinho. Tudo tão certinho. Ninguém viu que eu fiz tudo certinho. Poxa vida, eu tô aqui, ó, buscando santidade. E tô sendo julgado, humilhado. Ninguém tá vendo. Não, mas Deus tá vendo. Deus tá vendo você no seu ordinário, quando você é bom e quando você é mau. Então, continue. Abraão, ele foi seguindo aqui e obedecendo os pequenos passos. Às vezes ele desobedecia, ele tinha que voltar pro prumo, voltar pra rota, né? Refazer caminho. E assim ele foi. E eu quero te dizer algo nesta semana, neste dia que você está ouvindo esse devocional. Esse devocional é para que você entenda que esse devocional é para que você entenda que Deus, quando Ele não falar o que não é para fazer, você vai ficar um pouco perdido, porque você não sabe o que não é para fazer. Não faz nada que vá contra as Escrituras. Não acrescenta nada, porque não é o tempo. Vai vivendo, sendo um bom cristão, vai vivendo conforme as Escrituras, vai caminhando. Se Deus falar, vai para lá, vai para lá. Se Deus falar, não falar, vai para lá, fica onde você tá. Se Deus não falar, não vai para lá, fica onde você tá. Você tá me entendendo? Essa é a palavra de hoje. Para que você possa viver as promessas do Senhor na sua vida. Tenha temor de ouvir a voz de Deus. Consultar a Deus. Antes de tomar qualquer decisão para fazer e também para não fazer. Não fique aí ouvindo seus pensamentos, os outros, Satanás. Mas como que eu sei? Você vai ter que buscar um relacionamento com Deus. Você vai ter que buscar aprender o que está nas Escrituras. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que as pessoas estão pregando muita heresia. Só que muita heresia envolvida numa grande sofisma. Você fica... É difícil você perceber algumas coisas, se está certa, se está errada.
Então você precisa refletir muito para tomar uma decisão, observar muito, observar as entrelinhas, observar se as palavras, as atitudes condizem com as palavras, sabe? Porque falar, até papagaio fala, mas e fazer o que tá falando? E fazer o que tá pregando? Isso é mais difícil. E às vezes isso você não vai ver num púlpito, numa igreja, numa roda de amigos, ali é muito fácil. Você vai descobrir isso no privado, no particular, quem uma pessoa verdadeiramente é. Entende? Então nós precisamos aprender como Abraão, pai da fé. Ele foi sendo moldado a fazer o que Deus falava e a esperar o que Deus ia fazer. Só o ordinário, né? Ele só fazia o ordinário. O extraordinário era com Deus, né? Ter Sara como esposa e não desistir dela e não fazer filho com outra, como eles tiveram a ideiazinha lá na frente, que você sabe, dele se deitar com a escrava. Isso não era ideia de Deus, isso era uma ideiazinha deles para resolver um problema que era impossível. Ah, você entende que nós não vamos resolver problemas impossíveis? Esses são para Deus. Não coloque ideiazinha tua. Só espera que Deus é que vai fazer. Amém? Tem um impossível aí na sua vida? Só espera. Não fica colocando suas ideias, não fica colocando coisas ali, acrescentando. Não, Deus não falou nada. Ah, mas Deus não falou que não é para fazer isso, Rúbia. E nem tá na Bíblia que isso aqui é proibido. E também não é pecado. Tá, mas não é para você. Se Deus não falou para você, não é para você. Caminhe conforme o mais simples possível. Porque Deus é simples e extraordinário. Porque é Ele que faz e não é você. Amém? Então que essa palavra possa ter tomado seu coração e acalmado a sua alma. Porque é uma palavra para acalmar nossa alma, que sempre está querendo colocar tanta coisa ali para parecer promessa de Deus. Aquilo que parece promessa de Deus nem sempre é promessa de Deus. Mas aquilo que vai acontecer. Amém? Pode ter certeza disso. O que vai acontecer. Fica com essa palavra no seu coração. Vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos acalmar a nossa alma, caminhar no ordinário, Senhor. Naquilo que o Senhor revela a nós. Pai querido, ajuda teus filhos, tuas filhas a ter intimidade com o Senhor. Buscar na sua palavra entendimento, revelação, discernimento. Para que eles não se desviem, não precisem recalcular a rota. É o que eu te peço nesse dia, Pai, em nome de Jesus. E amém. Amém? Fica com Deus. Beijo grande no seu coração. E até o próximo devocional.